Olá, tudo bom? Vamos à nossa próxima revisão, que é sobre concentração molar, tá? Então, a concentração molar, ela é um tipo de concentração que relaciona um novo conceito, que é o mol, tá? Então, o mol, ele representa uma quantidade de matéria, certo? Vou até marcar aqui para vocês, ó. Quantidade de matéria, certo? Onde, essa relação de quantidade de matéria, ela é utilizada quase que fundamentalmente na química, tá? Então, ela é uma unidade química que foi desenvolvida, para estudos aí que representavam melhor as quantidades, envolvidas nas substâncias, nas reações, quando a gente trata de mols, tá? Então, o mol, ele está relacionado lá com uma quantidade fixa, é uma quantidade que foi calculada, uma quantidade de espécies que foi calculada para que nós consigamos aí ter valores, de massas palpáveis, tá? O que significa isso, professora? Significa que a gente não consegue lá pegar um átomo de oxigênio ou um átomo de hidrogênio, vamos colocar lá, um átomo de hidrogênio ou um átomo de oxigênio na balança, certo? E saber o quanto que pesa cada átomo desse, certo? Fisicamente falando, isso é impossível. Mas nós conseguimos calcular uma quantidade de unidades desses átomos, onde, ao colocar na balança essa quantidade, nós conseguimos alcançar, então, a massas que são possíveis de serem medidas, certo? Ou seja, essa quantidade é o mol, tá? Então, a gente tem lá, o mol relacionado a essa quantidade mínima de espécies, que é de 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Que isso aqui, nada mais é do que o número de Avogadro, tá? Então, é para isso que serve aquela constante que a gente aprende, certo? No primeiro ano. Então, esse número de Avogadro é uma quantidade, uma constante fixa que, se eu tiver lá 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eu já começo a ter valores palpáveis de massa, onde eu consigo colocar numa balança e pesar, certo? Então, se um átomo de hidrogênio pesa 1 grama, quer dizer que 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio constituem 1 mol. E 1 mol pesam 1 grama, tá? Aliás, falei errado. Se um átomo de hidrogênio pesa uma unidade, 1 mol, de átomos, que é todos esses átomos aqui, pesam 1 grama, tá? Então, essa unidade nos permitiu atingir aí valores palpáveis, certo? Então, o mol, ele representa a quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria, nós medimos de acordo, claro, com a massa desses materiais. Então, nós temos aqui que o número de mols, que é a quantidade de vezes que esse número de partículas aparece, nada mais é do que a razão da massa em gramas, que é aquela que a gente consegue pesar lá na balança, dividido pela massa molar dela, certo? Eu sei que cada mol pesa um tanto. Se eu tenho uma quantidade de massas, eu consigo saber quantas vezes aquele mol está sendo repetido, ou seja, aquela unidade de quantidade de partículas está sendo repetido, tá? Então, isso é o número de mols, certo? Então, como nós temos aqui grama com grama, nós cortamos, sobra só a unidade em mol, tá? Então, esse é o número de mols. Tá, professora, a massa eu sei, coloquei lá na balança, me deu a massa, uma unidade que eu preciso, pesar, fazer algo para ter. Mas, e a massa molar? Bom, a massa molar, é uma massa correspondente a 1 mol, de substância, certo? E essa massa correspondente a 1 mol de substância, ela, na prática, nada mais é do que a somatória das massas dos átomos em gramas, tá? Mas como assim, professora?
Então, ó, aqui nós temos, por exemplo, o átomo de lítio, certo? Um átomo de lítio pesa 6,94 unidades. Significa que se eu tiver 1 mol de lítio, eu tenho 6,94 gramas de lítio, certo? Ó, o oxigênio, ó. Um átomo de oxigênio pesam 16 unidades. 1 mol de oxigênio vão pesar 16 gramas, certo? Então, baseado nisso, ó, eu coloquei o exemplo para vocês aqui do cálculo da massa molar da água, tá? Então, nós temos que um átomo de hidrogênio pesa 1 unidade e um átomo de oxigênio pesa 16 unidades, certo? Só que a molécula de água tem quantos átomos de hidrogênio? Tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, nós temos aqui 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa de um oxigênio, que é 16. Isso vai nos dar a massa molar, que é igual a 18 gramas por mol, tá? Então, tem como vocês calcularem a massa de uma molécula, que seria lá 18 unidades, e tem como calcular a massa molar, né, que é só transformar em gramas, 18 gramas, certo? Então, baseado, né, na razão da massa pela massa molar, que nós compreendemos agora melhor, né, nós temos, então, o número de mols. E o número de mols é a unidade necessária para calcularmos, então, a concentração molar, que nada mais é do que a razão do número de mols pelo volume da solução, sempre em litros, tá? Então, aqui, ó, nós podemos fazer um exemplo, certo? Vamos lá, então. Então, imagine que nós temos uma solução aí, onde, né, nós temos em HCl, o número de mols no HCl igual a 4 mols, certo? Em um volume total, né, de 2 litros. Então, para calcular a concentração molar dessa solução, fica fácil. Basta o quê? Basta nós dividirmos o número de mols do HCl, que é 4, pelo volume, né, da solução, que é igual a 2 litros, certo? Fazendo essa razão, nós chegamos a um valor de 2, o quê? Mols por litro. Essa é a concentração dessa solução, tá? Mas, e se nós não tivéssemos, né, o número de mols? Se nós tivéssemos assim, olha, a massa... Vamos pôr a massa em outra cor aqui, para não confundir. A massa, pessoal, do HCl é igual a 36 gramas, certo? E o volume da solução, vamos continuar aí com 2 litros. Então, baseado nisso, qual é a concentração molar desta solução, certo? Então, se a gente tem a massa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o número de mols, certo? Para calcular o número de mols é fácil. Nós sabemos que número de mols é igual a massa pela massa molar, certo? A massa nós já temos, já foi nos dado. E a massa molar, como que a gente calcula? Então, a massa molar aqui vai ser igual à somatória das massas, né, de todos os átomos envolvidos. Nesse caso, nós temos 2 átomos aí. O átomo de hidrogênio, que tem massa igual a 1 unidade, faz 1 mol, né, tem 1 grama, e o átomo de cloro, que tem massa igual a 35,5, certo? Então, a massa molar do HCl nada mais é do que a somatória da massa de um hidrogênio, que é 1, mais um cloro, que é 35,5. Isso vai nos dar um total de 36,5 gramas por mol, considerando que estamos calculando a massa molar, certo? Então, com a massa molar, agora nós conseguimos substituir aqui no número de mols. Então, nós temos que o número de mols vai ser igual
a massa, que é 36, dividida por 36,5, né? Fazendo esse cálculo aí, vai dar um valor muito próximo de 1, né? Vai dar um total de 0,98. Vamos colocar aqui, ó. 0,99, né? Na aproximação. 0,99 o que, prof? Mols. Beleza, achei o número de mols, agora a gente consegue achar a concentração, certo? Então, o volume não é 2 litros? Então, a concentração molar vai ser igual o número de mols, que é 0,99, dividido pelo volume, né, que é igual a 2 litros. Isso vai nos dar um total de aproximadamente 0,49 mols por litro. Certo, pessoal? O que nós temos sobre concentração molar é isso. Então, vamos refazer os exercícios passados para vocês, ok? Bora lá!